Vamos lá, pessoal, fase de deliberação, tá? Quem vai trabalhar com controle de constitucionalidade na prova também tem que estar atento a essa fase aqui. Por que eu fico falando de controle de constitucionalidade, assim, você está falando de processo legislativo? Porque tem tudo a ver. Esse vício na elaboração de uma lei gera um vício formal e um controle de constitucionalidade formal, portanto, tá? Então a gente tem que estar aqui analisando essas regrinhas bem direitinho, tá? Então olha só. Na minha fase de deliberação, pessoal, antes de a gente começar, só alguns esclarecimentos. Nós vamos ter duas casas do Congresso Nacional trabalhando, a Câmara e o Senado. As duas casas, elas vão ter a mesma função, analisar o projeto de lei, aprovar, alterar ou rejeitar esse projeto de lei. As duas casas, elas têm o mesmo poder, não há hierarquia entre elas, tá? E essa lei ordinária ou essa lei complementar, ela só vai sair aprovada se tiver tido aprovação, o seu texto integral tiver sido aprovado nas duas casas. Se apenas uma casa aprovou e a outra rejeitou, esse texto, esse projeto de lei vai ser arquivado. Não importa se foi a Câmara que aprovou primeiro, se foi o Senado que aprovou depois. Se a uma das duas tiver rejeitado, arquiva o texto do projeto de lei, ok? Outra coisa também que eu quero te deixar claro. Vocês vão ver que eu vou explicar aqui para vocês esse procedimento, tá, de processo legislativo. E eu vou separar para vocês as possibilidades de resultados dessa fase de deliberação. Por exemplo, eu vou dizer que a lei pode ter sido aprovada, a lei pode ter sido rejeitada ou a lei pode ter sido alterada, emendada. Eu separo apenas para efeitos didáticos, tá? Porque na grande maioria das vezes, uma mesma lei, ela vai ter textos que foram alterados, ela vai ter textos que foram aprovados e ela vai ter texto que foi rejeitado. A gente pode também ter a aprovação integral de uma lei sem nenhuma rejeição, como pode também ter uma rejeição total de uma lei sem ter nenhum tipo de aprovação, tá? Vai depender. Eu separo para fins didáticos. Por quê? Porque a Constituição ela vai trazer regras específicas para a aprovação e a Constituição ela vai trazer regras também específicas para a rejeição. E a alteração. A gente precisa destrinchar isso daí separadamente para ficar bastante claro para vocês, tá bom? Então vamos lá. A nossa fase de deliberação, ela começa na chamada casa iniciadora. E a casa iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados, tá certo? Em regra, estão lembrando? Só não vai ser a Câmara dos Deputados quando o projeto de lei tiver sido proposto por membro ou comissão do Senado Federal. Mas, em regra, é a Câmara dos Deputados. Quando esse projeto de lei entra na casa iniciadora, ele vai passar por uma comissão. O que é essa comissão, Arsênia? A comissão ela vai analisar, antes da lei ser lei, a sua adequação constitucional. Se aquela lei pode ser daquela forma, se a Constituição permite que ela exista materialmente, formalmente daquela forma, e também uma adequação social. Se aquela matéria, da forma como está sendo regulamentada, ela vai realmente produzir o efeito que se busca com aquela lei. Por exemplo, agora o Código de Processo Civil foi aprovado no Congresso Nacional. Nós tivemos aí o Código de Processo Civil aprovado, com vários artigos, tá? Um novo Código de Processo Civil, vários institutos novos, outros foram modificados e tudo isso, pessoal, se passou anos e anos discutindo. Onde? Nas comissões. Não foi no plenário. O plenário, a passagem do Código de Processo Civil, comparado com o que ele ficou na comissão, foi assim, foi relâmpago, foi muito rápida. Por quê? Porque é aí na comissão que a gente vai fazer todo o arredondamento daquele projeto de lei. Seja nos termos jurídicos, tá? Técnicos, seja no termo social, seja na sua adequação constitucional, seja na sua adequação social, ok? E aqui eu tenho que te fazer uma observação, para você que vai cair controle de constitucionalidade na sua prova. Aqui, nessa comissão, é onde se faz o primeiro filtro preventivo de constitucionalidade. Como assim, Arsênia? O meu controle preventivo de constitucionalidade no legislativo é feito aqui na comissão. Por quê? Porque é preventivo, antes da lei ser lei. Eu não faço controle de constitucionalidade das leis, pronto. Aqui eu estou fazendo um controle preventivo de constitucionalidade. A lei ela não é lei ainda, ela é projeto de lei. E aí eu faço esse filtro preventivo. Como? Antes dela virar lei, está aqui o legislativo podendo barrar esse projeto de lei e impedir que ele siga tramitando no Congresso Nacional e fazer o seu arquivamento. Não sei se vocês lembram da PEC 37 que falava aí da possibilidade de investigação do Ministério Público.
tentando, de alguma forma, lapidar esse poder de investigação do Ministério Público. Foi arquivada na própria comissão. Sequer deu continuidade na Câmara dos Deputados, tá certo? Então, no Senado Federal, nem sequer chegou lá. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro filtro preventivo, o nosso controle preventivo de constitucionalidade, e não é feito pelo STF, é feito pelo Legislativo. E aí eu já te antecipo, tá? Todos os poderes fazem controle preventivo de constitucionalidade. Tanto o Executivo, como o Legislativo, como o Judiciário. E aqui é o exemplo de controle preventivo de constitucionalidade exercido pelo Poder Legislativo, ok? Quando eu falo comissão, você deve pensar assim, deve ser um grupinho reunido numa mesa discutindo. Não é bem assim, né? Na verdade, nós vamos ter aqui 2 comissões, em regra, que irão discutir esse projeto de lei. Nós vamos ter uma comissão que é conhecida como CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos ter, em regra, uma comissão temática. E aí eu tenho que falar um pouco de comissão, que a gente não viu lá naquela parte que eu estava estruturando o Poder Legislativo contigo. Não viu por quê, Arsênia? Porque eu prefiro te inserir nessa dinâmica para tu conseguir visualizar o que é essa comissão. Olha só, essa comissão, pessoal, é uma representação partidária do plenário da Casa. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Digamos que eu tenha 30% do PT, 30% do PMDB, 30% do PV e 10% do DEM. Nós vamos ter aí uma comissão formada com a mesma proporção. Tanto partidária, 30%, 30%, 30%, 10%, como também em relação a homens e mulheres, tá? Isso aí o regimento de cada casa legislativa que vai definir como é que fica essa proporção, como é que é feita a escolha desses membros, se é por bancada, se é por partido, por liderança, enfim. O que eu quero que você entenda é, cada comissão dessa, ela é uma representação fiel da representação partidária que o plenário da casa tem, ok? Portanto, elas vão trabalhar aí como se fosse uma voz fracionária do plenário da casa, tá certo? Elas vão ter vários papéis. Dentre esses papéis, um que você conhece já bastante, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o papel de fiscalização, aquela função típica do Legislativo de fiscalizar. Nós temos, portanto, a CPI, que é uma comissão temporária com um propósito fiscalizador. E aí já me dá um gancho. As comissões, elas podem ser permanentes ou temporárias. Temporária é a CPI. Temporária é uma comissão temática, por exemplo, para a elaboração de um Código de Processo Civil. Ela foi criada para analisar e discutir o CPC. Depois que ele foi analisado e discutido, ela vai ser dissolvida, tá certo? A comissão permanente, ela continua existente no âmbito da Casa Legislativa. O que vai ser alterado é apenas o membro que faz parte daquela comissão, que de 4 em 4 anos tem que ser renovado, porque a composição dessas comissões permanentes respeitam o período da legislatura. E a existência, composição da permanente, e a existência das temáticas temporárias, tá? Respeitam também o período da legislatura. Aquelas minhas comissões temporárias, elas não podem ultrapassar o período de 4 anos de uma legislatura, ok? Elas são dissolvidas e, se houver necessidade, elas são reestabelecidas na próxima legislatura, ok? Muito bem. A permanente, a composição obedece o tempo da legislatura e a temática, nós temos aí a existência dela, ok? Então, terminei de passar pela CCJ, passei pela minha comissão temática, está tudo lindo, está tudo adequado, está tudo discutido, está tudo maravilhoso. E agora, o que é que eu faço? Depende. O artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º, ele vai trazer o meu processo legislativo, vou colocar aqui, abreviado. Você já ouviu falar disso? Tenho certeza que não. Processo legislativo abreviado. O que é esse meu processo legislativo abreviado? Olha só. Vamos lá para o nosso artigo 58. Pronto. Está aqui embaixo. Ó. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissão permanente temporárias, como eu te falei, constituída na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, como eu te falei também, e no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1º,
discutir, como eu te disse, tanto a sua adequação constitucional como a sua adequação social e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário. Então, acompanhe aqui, ó. O que vai acontecer? Essa minha comissão, se tiver autorização no regimento interno, ela pode fazer a votação daquele projeto de lei. Entenderam? Tem que ter autorização no regimento interno. Ah, Sênia, então, sempre, questão de prova, que tiver autorização regimental, a comissão poderá votar o projeto de lei. É a verdade, sempre que tiver autorização regimental, a comissão temática votará o projeto de lei. Não. Por quê? Porque se eu tiver 1/10 dos parlamentares daquela casa apresentando um recurso a essa comissão, pedindo que ela não vote a matéria no âmbito da comissão, apesar de autorizada no regimento interno, mas que essa matéria seja votada em plenário, a votação será feita em plenário. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Eu não vou poder usar o sempre, nem para dizer que, havendo autorização regimental, o projeto de lei sempre será votado na comissão, porque eu tenho a possibilidade desse recurso de 1/10 ir para o plenário, como eu também não posso dizer que o projeto de lei sempre será votado em plenário, porque eu tenho a possibilidade de ter autorização regimental, tá certo? E ele ser votado no âmbito da comissão. Ficou claro? Processo legislativo abreviado, portanto, é o quê? É a possibilidade, é a faculdade, é a permissão que a Constituição entrega ao regimento interno das casas legislativas, permitindo que as suas comissões possam votar projeto de lei. E aí abrevia a passagem pelo plenário, por isso que é abreviado, ele é encurtado, não precisa ir a plenário e ele vai ser aprovado de acordo com a regra, maioria simples ou maioria absoluta, mas no âmbito da própria comissão. Fechou? Muito bem. Agora, indo a plenário ou não indo a plenário, qual vai ser a possibilidade que esse projeto vai ter para ser discutido? Esse projeto de lei ele poderá ser aprovado, ele poderá ser alterado. Vou trocar aqui só de espaço para poder ficar mais organizado o nosso quadro. Ele poderá ser aprovado, coloca desse lado, tá? Ele poderá ser alterado ou emendado, como as bancas, né, se referem, ou rejeitado. São as 3 possibilidades que um projeto de lei pode sofrer: aprovação, alteração e rejeição, ok? Para que ele seja rejeitado, pessoal, basta que ele não encontre a maioria necessária. Se for um projeto de lei ordinária e não alcançou maioria relativa, ele é rejeitado. Se for um projeto de lei complementar e não alcançou maioria relativa, maioria absoluta, ele é rejeitado, tá? Então, se não alcançou a maioria, rejeição. Alteração e emenda, ela pode ser proposta na comissão, ela pode ser proposta no plenário, ela é discutida, ela é votada, e aí? Aprovada, maioria absoluta para lei complementar, maioria relativa para lei ordinária. Não alcançou, rejeição, ok? Para aprovar, portanto, a minha lei complementar, eu preciso de maioria absoluta. E para aprovar a minha lei ordinária, eu preciso de maioria relativa. Alcancei maioria absoluta, alcancei maioria relativa, leva essa matéria do projeto de lei para ser agora analisada e discutida lá na Casa Revisora. E vai passar toda essa sequenciazinha na Casa Revisora. Agora, nós precisamos entender como é essa aprovação por maioria absoluta e maioria relativa. E aí eu venho para cá contigo e antes da gente começar, eu quero ler junto com você o artigo 47 da Constituição. Abre ele aí para mim. Aqui ele. Oi. Olha aqui ele. Tá? Então vamos lá. Ó. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos e outro quórum, presente a maioria absoluta de seus membros. Primeiro vamos analisar esse artigo 47. Ele diz assim, ó, se a Constituição não disser nada diferente, as deliberações, as votações da Câmara, do Senado e das suas comissões vão ser feitas por maioria de votos. E para que essa deliberação aconteça, é necessário que esteja presente a maioria absoluta de seus membros.
Entenderam? Então, se a Constituição não disser nada, Câmara e Senado, suas comissões irão discutir e votar os assuntos por maioria de votos, desde que, naquele momento, a maioria absoluta de seus membros estejam presentes. Arsênia, então, peraí, são duas maiorias que eu estou usando, e aí é o que eu quero que você entenda. Pessoal, quando eu falo em maioria, eu estou usando uma fórmula. É como se fosse assim um recado abreviado para a pessoa entender. Quando eu falo, isso aqui vai ser decidido por maioria absoluta, é aquela fórmula que eu vou já te explicar. E a maioria absoluta ela vai poder ser usada para várias coisas. É igual aquela fórmula da velocidade lá da física. Tu calcula a velocidade de uma tartaruga, a velocidade de um avião com a velocidade da luz. Tanto faz. Você calcula aí, né, velocidade do que for. Nem se a velocidade da luz é calculada desse jeito. Mas, enfim, do que tiver correndo, andando e se mexendo, você consegue calcular a velocidade através daquela fórmula. É a mesma coisa. Maioria absoluta para declarar uma norma inconstitucional, usada lá no STF. Maioria absoluta para aprovar uma lei complementar, usada aqui no Legislativo. Então, toda vida que eu tiver um grupo e esse grupo for usar de maioria absoluta, ele usa em vários momentos, em várias circunstâncias, e a regra de maioria absoluta, cálculo dela, é feito como eu já vou te explicar. A mesma coisa acontece com a maioria relativa. Então, vamos lá, para a gente poder trabalhar essa teoria das maiorias. Coloca aí no teu caderno, pessoal. Abre essa observação. A gente vai conversar agora sobre a teoria das maiorias. Primeiro, maioria absoluta, maioria ordinária. O que não for maioria absoluta, maioria ordinária é maioria qualificada. Então, aquele quórum de 2/3 que a gente tem na Constituição, o quórum de 3/5 que a gente tem na Constituição, tudo isso é maioria qualificada. Acena aí o quórum de 1/3. Não é maioria, pessoal, porque 1/3 não passa não vai acima da metade, né? Para ser maioria tem que passar da metade. Aí vai depender de quantos que eu quero que passe da metade. Mas para ser maioria tem que passar da metade. E 1/3 não passa da metade, né? Se você pegar aí 9 e dividir por 3, eu tenho 1/3 de 9, que é 3. 3 não é maioria de 9, né? 9 tem que ser aí pelo menos 5, né? Para poder ser maioria. Enfim, 1/3 não é maioria, tá? Maioria, portanto, é a absoluta, a ordinária ou a qualificada, de 2/3 e 3/5. Beleza? São essas as existentes. Então, vamos lá entender. Toda maioria, pessoal, ela é calculada através de uma fórmula. 2/3, eu tenho aí, né, 2/3 de um membro, eu tenho 3/5, que vai dar quase 60%, 2/3 vai dar 66%. Aqui, quando a gente fala de maioria absoluta e ordinária, o cálculo é o mesmo. É 50% mais 1, tá? Ou seja, 50% daquilo que eu estou calculando, mais 1 daquilo que eu estou calculando. 50% dessas unidades, mais uma, certo? Por que eu estou falando 50% em cima daquilo que eu estou calculando? Porque essa vai ser a diferença entre a ordinária e a absoluta. A absoluta, esse 50% mais 1 vai ser calculado em cima do número de membros da Casa Legislativa. Nós temos na Câmara dos Deputados 513 deputados. Sempre, tá? Vão ser 513 deputados. Independente se houve licença, se houve cassação, se houve exoneração, vão ter sempre 513 cargos de deputados. Não vai variar nunca, tá? Vai ter sempre 513 cargos. No Senado Federal, pessoal, eu tenho aí 81 senadores. Sempre também, independente de ter alguém licenciado, cassado, exonerado, enfim, vão ter 81 senadores federais. 50% de 81 senadores, se você for fazer um cálculo matemático, vai dar 40,5, né? Coloca aí na tua calculadora, dá 40,5. Só que nós estamos falando de pessoas. Não tem como, né, a gente dividir ao meio uma pessoa. Então, a gente não pode contabilizar nenhum tipo de fração. Então, 50% de 81 senadores, a gente vai pensar em 40. Despreza-se qualquer tipo de fração, tá certo? E aí eu somo com mais 1. E no caso do senador federal, eu vou ter, né, 81 dividido por 2, que é 50%, que dá 40,5. Não tem o meio, fica apenas 40 mais 1, que dá um total de 41 senadores. Maioria absoluta, portanto, no Senado Federal, vai ser sempre 41 senadores, tá?
Arsênia, mais uma lei pode ser aprovada com mais de 41 senadores? Pode. Eu preciso de pelo menos 41 senadores, entendeu? Para aprovar aquela lei. Na Câmara dos Deputados, eu já vou ter aí, né, um total de 257 deputados federais, tá? Da mesma forma, para eu poder aprovar essa minha lei, por exemplo, complementar por maioria absoluta na Câmara dos Deputados, eu preciso chegar nesse total de 257. A minha maioria relativa, ela é diferente, porque eu não vou usar o número de membros. Assim, como é que eu sei que a minha maioria absoluta é número de membros? E como é que eu sei qual é, em cima de que eu vou calcular a minha maioria relativa? A maioria relativa, pessoal, é aquela regra que nós analisamos lá no artigo 47. É aqui, ó. Salvo exposição constitucional contrária, quando não tiver, as deliberações de cada caso e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Ou seja, a minha maioria relativa, eu vou ter a decisão tomada por maioria de votos. Teve 10 votos, 6 aprova, 5 rejeita. Entenderam? Tem que ter maioria dos votos. Então, é em cima de votos que eu vou calcular. A absoluta, eu tenho disposição constitucional em contrário. Está aqui o meu artigo 69, ó. O artigo 69 da Constituição, ele é limpo e seco. Ele vai te dizer claramente, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Ponto final. É maioria absoluta, não é maioria de votos. Então, a gente já sabe aí que lei complementar, portanto, maioria absoluta. E a relativa, calculada em cima dos votos. Arsênia, quantos votos eu tenho na Câmara dos Deputados? Quantos votos eu tenho no Senado Federal? E aqui, pessoal, eu coloco um ponto de interrogação. Por que, Arsênia? Dá para eu calcular quantos votos eu tenho na Câmara, dá para eu calcular quantos votos eu tenho no Senado. Se são 81 senadores, dá para eu dizer que no Senado Federal vão ser 81 votos. Nem sempre, se tiver alguém faltando. Ah, então, peraí. Lá no artigo 47 diz o seguinte, ó. Tem que estar presente, pelo menos, a maioria absoluta, não foi isso que a gente viu? Dos membros? Tem que estar presente a maioria absoluta dos seus membros. Presente a maioria absoluta. Então, no mínimo, a maioria absoluta está presente. Então, vamos raciocinar. Se a relativa é em cima dos votos, e para a Câmara dos Deputados começar a votar alguma coisa, tem que ter maioria absoluta presente, e para o Senado Federal começar a votar alguma coisa, tem que ter maioria absoluta presente. Então, eu tenho pelo menos 41 senadores, eu vou ter pelo menos 41 votos. Ainda assim não dá para dizer. Por quê? Porque esses deputados e senadores, pessoal, eles vão poder votar sim, eles vão poder votar não, como eles vão poder se abster de votar. E a abstenção de voto não é voto, e ela não pode ser computada aqui. Por isso, o cuidado que eu tenho com vocês de dizer que a maioria relativa é maioria de votos. Não é maioria de presentes, porque os presentes não necessariamente será igual ao número de votos. Quem traz isso daqui, chama a atenção e exemplifica é o ministro Gilmar Mendes, tá certo? O ministro Gilmar Mendes é que chama a atenção que maioria relativa não pode ser vista como maioria dos presentes. Maioria relativa tem que ser vista como maioria dos votos, porque nem sempre o número de votos vai ser igual ao número de presentes. Ficou claro? Vamos agora raciocinar em cima de um cálculo de aprovação de lei complementar, em cima de um cálculo de aprovação de lei ordinária e em cima do exemplo do ministro Gilmar Mendes, tá bom? Vamos lá conversar sobre isso. Então, vamos nós. Eu estou no Senado Federal, tá? Senado Federal, e eu vou aprovar uma lei complementar. Para a minha sessão iniciar, para o meu chamado quórum de instalação de sessão, eu tenho que ter quantas pessoas presentes? Tem que ser o quê, pessoal? Maioria absoluta, não é isso? E para a minha lei complementar ser aprovada, o meu quórum de aprovação, eu preciso de o quê também? De maioria absoluta. Então, é o mesmo quórum para instalar e o mesmo quórum para aprovar. Então, vamos lá. Vamos levar em consideração que eu estou no Senado Federal e que eu tenho exatamente 41 senadores presentes.
Eles estão lá na sessão, minha sessão conta com 41 senadores. Posso colocar em discussão a minha lei complementar? Ou a minha lei ordinária, ou o que quer que seja? Posso, porque eu respeitei aqui a maioria absoluta, o meu quórum de instalação, ok? Então, vamos lá colocar em discussão. O presidente vai e diz lá, lei complementar, projeto de lei complementar número tal, 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 em mesa. Vamos discutir. Discutem, vamos votar. Começar a votação aqui. Quantos senadores eu preciso para aprovar essa minha lei complementar? Quando no Senado eu estou aqui discutindo e aprovando uma lei complementar. Quantos senadores eu preciso, pessoal, para aprovar? Maioria absoluta, né? E quanto é a maioria absoluta no Senado? 41 senadores votando sim. A Sênia, então, vai ser igual? Aqui no caso vai. Porque se eu tenho 41 senadores, no meu exemplo, presentes na sessão, e para aprovar minha lei complementar eu preciso de maioria absoluta, eu tenho 41 senadores votando sim também. Se um senador votar não, ou se um senador se abstiver de votar, essa minha lei complementar vai ser rejeitada. Ou seja, pessoal, a minha lei complementar, ela precisa de pelo menos 41 senadores para ser discutida e de pelo menos 41 senadores para ser aprovada. Como no meu exemplo, a sessão no Senado está com 41 membros, eu vou precisar de unanimidade. Mas nem sempre vai ser assim. Digamos, por exemplo, que eu tenha no Senado Federal 61 senadores presentes na sessão. Ok? Quantos senadores eu preciso para aprovar minha lei complementar? Maioria absoluta. Qual é a minha maioria absoluta? 41. Você que dividiu por 2 o 61, você não está entendendo ainda que lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Porque maioria absoluta é o número de membros. Não importa quantos eu vou ter presentes ali na sessão. O que importa é que para aprovar essa minha lei complementar, eu preciso de 41 senadores. Assim, se os 61 votar a favor, aprovou também. Mas eu não preciso que os 61 votem a favor. Eu preciso que 41 senadores dos 61 votem a favor. E se eu tiver uma sessão completa com 81 senadores, quantos eu preciso para aprovar minha lei complementar? Mesma coisa, maioria absoluta, ou seja, 41 senadores. Ficou claro? Deu para entender? Olha como é diferente se eu tiver aqui, pessoal, numa sessão para aprovar uma lei ordinária. Vamos lá? Vamos aprovar uma lei ordinária agora. Mesma sessão. Eu tenho 41 senadores presentes na minha sessão, tá certo? E eu quero aprovar agora uma lei ordinária. Ordinária, pessoal, é o quê? Maioria relativa, né? Então, venham para cá, ó, lei ordinária. O meu quórum de instalação é maioria absoluta também. E o meu quórum de aprovação vai ser o quê? Maioria relativa. Então, eu tenho que ter pelo menos 41 senadores, concordam? E desses 41 senadores, se os 41 votarem, quantos eu preciso para aprovar minha lei ordinária? Aí sim eu vou dividir 41 por 2, né, que é 50%. Eu vou ter 20,5, desprezo a fração, somo com 1, vai me dar um total de 21 senadores. Ok? Nada demais. Só fiz pegar o número de senadores, que foram o número de senadores que votaram, e apliquei aí aquela minha regrinha de 50% mais 1. E se eu tivesse 61 senadores? Mesma coisa. Só que agora eu ia fazer, ó, 61 dividido por 2, que vai dar 30,5, despreza o meio, soma mais 1, e eu tenho um total de 31. E se fossem 81 senadores? Dividido por 2, 40,5, despreza o meio, soma mais 1, 41. Entenderam? Variou, pessoal. Dependendo do número de senadores votando, depende o quórum de aprovação da minha lei ordinária. Enquanto que a minha lei complementar pode variar o número de senadores votando, que ela vai ser sempre 41. E no direito, pessoal, o que não varia, o que é invariável, é chamado de absoluto. E o que é relativo é chamado de... E o que varia é chamado de relativo. O que no direito não varia é absoluto. O que no direito varia, comporta exceção, é relativo. Daí maioria absoluta, daí maioria relativa. Ok? Que
também é conhecida em alguns livros como maioria simples. Por isso, pessoal, que a gente pode ter aqui uma conclusão, para a gente terminar tudo. A lei complementar, ela é mais difícil de ser aprovada. Por quê? Porque eu preciso de um maior número de membros da casa, unidos na mesma vontade, unidos na mesma conclusão, para aprovar aquela lei. Enquanto que a minha lei ordinária, com o mesmo número de presentes da minha lei complementar, basta metade. Ou seja, eu tenho bem menos, como é que a gente pode falar, segurança na aprovação daquela lei do que na minha lei complementar. Do que dirá do exemplo que eu vou te dar já já na nossa próxima aula, que é o exemplo que o ministro Gilmar Mendes traz no livro dele, que vai te deixar assim, ó, de queixo caído. Até já já.